Vou te mostrar hoje algo que pouquíssimas pessoas param para analisar. O que acontece com o mercado financeiro brasileiro durante as eleições? E mais importante, o que acontece depois? Sem torcida, sem política, só dados. 30 anos de Bovespa, 8 eleições presidenciais e um padrão que vai mudar a forma como você enxerga a volatilidade. Fica até o final, porque o dado mais importante vem lá na frente. Para começar, vamos colocar tudo em perspectiva. Em março de 94, o Ibovespa estava em 1.250 pontos. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, estamos em torno de 169 mil pontos. Isso é uma valorização de mais de 13.400%, uma das maiores histórias de valorização de um mercado de capitais no mundo emergente. Mas aqui vem a primeira pancada de realidade. Se você tirar apenas 4 meses desses 30 anos, só 4 meses, em que o mercado mais subiu, o retorno cai de 13.500% para o próximo de 3.000%. 4 meses em 30 anos. E adivinha quando esses meses acontecem? Exatamente nos momentos em que todo mundo quer sair do mercado. Nos dias de manchete catastrófica, nos dias de pânico, nos anos de eleição. Você não precisa acertar a eleição, você precisa permanecer no jogo. Antes de entrar nas eleições, olha o que acontece agora. De janeiro a meados de abril, o Ibovespa subiu 24% em 102 dias. Uma alta expressiva e consistente. Agora, mais recente, veio uma correção de 15% em 57 dias. O nome disso? Volatilidade. Essa correção de 15%, que parece assustadora quando você olha no teu extrato, é absolutamente normal dentro de um mercado que acumula mais de 13.000% em 30 anos. Vou repetir, absolutamente normal. Certo, vamos às eleições. De 94 até 2022, o Brasil teve 8 eleições presidenciais. FHC 2 vezes, Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, Bolsonaro 1, Lula novamente, eleito em 2022. Vou analisar o comportamento do Ibovespa em cada uma delas. No período eleitoral, do primeiro ao segundo turno, no período seguinte, depois que o resultado já foi divulgado. Sem partido, sem opinião, só o que o mercado fez. Vamos começar pelos anos 90. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno. O contexto era o Plano Real, lançado em julho daquele ano. O mercado estava em movimento de alta, sustentado pela estabilização econômica. Pouca volatilidade eleitoral, a decisão veio rapidinho. Em 98, reeleição de FHC, também no primeiro turno. Mas o contexto era outro. Crise asiática estava sacudindo os mercados no mundo todo. A volatilidade veio do exterior, não da eleição em si. Uma observação importante, eleições decididas no primeiro turno, em geral, geram menos volatilidade do que disputas que vão para o segundo turno. Guarda esse dado que ele vai aparecer de novo. 2002, a eleição mais traumática para o mercado financeiro até aquele momento. O Ibovespa estava na região de 16 mil pontos, 16.600 mil pontos, em junho de 2022. No dia seguinte do primeiro turno, em 6 de outubro, estava em queda livre. E na véspera do segundo turno, 25 de outubro de 2002, o Ibovespa foi para 10 mil pontos. Queda de 40% no período eleitoral. O mercado entrou em colapso de confiança. A narrativa era o fim do mundo. Analistas internacionais falavam em calote, hiperinflação. O risco país do Brasil era um dos mais altos do planeta. E o que aconteceu depois? Após a eleição de 2002, o Ibovespa saiu dos 10 mil pontos e foi para 23 mil pontos. 130% de valorização. Quem vendeu na véspera do segundo turno com medo, ficou esperando a situação melhorar e perdeu uma das maiores recuperações
da história do mercado brasileiro. O conhecimento dizia: o Brasil vai quebrar. A sabedoria dizia: padrões históricos mostram que o mercado precifica o medo antes do fato. 2006, Lula foi reeleito no segundo turno. O Ibovespa estava na região de 29 mil pontos antes do primeiro turno. Na véspera do resultado, tinha caído para cerca de 26 mil pontos, uma queda de 13% no período eleitoral. Menor do que 2002, o mercado já conhecia o governante. E depois? O Ibovespa entrou em um dos maiores ciclos de alta da sua história, valorização de aproximadamente 120% no ciclo seguinte, impulsionado principalmente pelo boom das commodities e pelo crescimento dos BRICS. A lição de 2002 deveria estar fresca, mas muita gente voltou a vender em 2006. 2010 é o caso mais complexo da série. Antes da eleição, o mercado apresentou uma alta forte, 27% em 61 dias, e mais 18% nos 60 dias seguintes. O Ibovespa chegou perto de 70 mil pontos na véspera do segundo turno, um recorde histórico para a época. Parecia que tudo estava perfeito, mas depois do resultado, o mercado começou a corrigir. Queda de 13% em 20 dias, mais 20% em 41 dias. O Ibovespa foi parar na região de 58 mil pontos. E o que 2010 ensina? Que o mercado chegou na eleição com muito otimismo precificado. Não havia mais combustível para subir. A correção veio não por causa da eleição apenas, mas porque o mercado tinha ido longe demais antes dela. O velho precifica no boato, vende no fato. 2014 foi uma eleição que se tornou um caso de manual para nós analistas de mercado. Nos 173 dias antes da eleição, o Ibovespa caiu quase 39%. A economia brasileira estava em desaceleração visível. A eleição mais disputada da história recente, decidida por menos de 4 pontos percentuais. Na noite do resultado, o mercado futuro despencou. Mas o dado que pouca gente lembra é que no ano seguinte o Ibovespa valorizou aproximadamente 23%. Não porque a economia estava bem, mas porque o pânico tinha precificado um cenário pior do que o que realmente aconteceu. A volatilidade, ela não é direção, ela é amplitude. 2018 foi o oposto de 2014 em termos de sentimento de mercado. O Ibovespa estava na região de 76 mil pontos antes do primeiro turno. No período entre os dois turnos, subiu para 85 mil pontos, 12% de valorização só no período eleitoral. A expectativa era de reformas econômicas, abertura do mercado. Depois da eleição, o Ibovespa chegou na região de 120 mil pontos, máxima para aquela época alta de 40%. Mas atenção, quando o mercado sobe 40% antes de qualquer resultado econômico concreto, ele está precificando antecipadamente o resultado. Isso é esperança. E esperança, quando não se materializa, vira correção. E veio a Covid e acabou com todas as esperanças. 2022, a eleição mais disputada da redemocratização brasileira. Diferença de menos de 2 pontos percentuais no resultado. Mas o que os dados mostram é diferente de tudo que vimos até aqui. No dia 30 de setembro, véspera do primeiro turno, o Ibovespa estava em torno de 110 mil pontos. No dia 3 de outubro, primeiro pregão após o primeiro turno, o mercado abriu em alta forte e fechou com valorização de 5,5%, chegando a 116 mil pontos. Por quê? Porque o resultado do Congresso foi interpretado como favorável à agenda econômica. O mercado não estava reagindo ao candidato à presidência, estava reagindo à composição parlamentar. E no dia seguinte ao resultado do segundo turno, dia 31 de outubro, com Lula eleito, o Ibovespa fechou em alta de 1,30%,
116 mil pontos, reação inicial positiva. E depois? Nas semanas seguintes, com discursos sobre gastos que preocuparam os investidores, o Ibovespa caiu para a região de 109 mil pontos, uma queda de quase 6% a partir do pico pós-eleição. 2022 inverteu o padrão histórico. O mercado subiu durante a eleição e caiu depois, não só pelo resultado, mas pelo risco fiscal que veio depois. A lição: o mercado não reage ao partido, ele reage à política econômica que o partido sinaliza. Olha a tabela aí. Em 2002, o mercado caiu 40% durante a eleição e recuperou 130% depois. Em 2006, caiu 13%, recuperou 120% depois. Em 2010, volatilidade intensa dos dois lados. Em 2014, caiu 40% antes da eleição, recuperou 23% depois. Em 2018, subiu 12% durante a eleição e mais 40% depois. E 2022? O único ciclo em que o mercado subiu durante o período eleitoral, mais de 5,5%. Depois caiu com a pressão fiscal. E 2023 fechou com alta de 22%, o melhor ano desde 2019. Em todas as eleições analisadas, quem ficou no mercado teve resultado positivo, seja no curto, seja no médio prazo. O medo mudou de forma em 2022, mas o padrão se manteve. 3 lições que 30 anos de dados ensinam. A primeira, a volatilidade eleitoral é temporária. Em todas as eleições analisadas, o período de maior incerteza durou meses, não décadas. Segunda, o mercado não prevê o governo. Ele precifica o medo que as pessoas têm do governo. E quando esse medo é muito intenso, o mercado geralmente erra para baixo, criando exatamente a oportunidade que os estrategistas aproveitam. Terceira, quem tentou acertar a eleição para decidir quando entrar ou sair, pagou um preço caro por isso, porque os melhores dias costumam acontecer logo depois dos dias de maior pânico. Lembra dos 4 meses que eu falei no começo? Vários deles estão nessa janela de pós-eleição. Warren Buffett disse uma vez: tenha medo quando os outros são gananciosos. Seja ganancioso quando os outros estão com medo. Olha esse histórico eleitoral e me diz, em quantos momentos de mercado você estava com medo? Em quantos desses momentos havia uma oportunidade do outro lado? Todos. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com alguém que precisa ver isso antes da próxima eleição. Lembrando que ela já está acontecendo. Me segue no Instagram, Careca da Premier. Eu trago análises assim, sem economias desnecessário. E se você quer aprofundar, tenho palestras ao vivo. Só entrar em contato comigo. Bons investimentos!